evidência, principalmente a partir daquilo que é a nova realidade que se tem com as reformas aprovadas recentemente pelo Congresso Nacional. Aprovadas e já promulgadas. Cida Costa, começa a conversa com o nosso convidado de hoje, nesta quarta-feira, aqui no Contraponto. O que não falta é notícia da Previdência, né? Na pesquisa que eu fui fazer e buscar mais informações, um dos fatos que me chama muita atenção e uma das perguntas eu acho que mais vocês têm e também acho que o INSS está tendo, né? Que é aquela população, que é aquele público trabalhador que está na fase do eu já posso me aposentar. Eu vou entrar na nova modalidade da aposentadoria ou eu já tenho direito adquirido para entrar na antiga modalidade da aposentadoria. Quem está na faixa dos seus homens ou mulheres que já está podendo dar início da entrada na sua aposentadoria. Essa é uma pergunta que eu vejo nas grandes as pessoas perguntando, né? Que eu acho que é um público bastante grande, né, doutor? Bom, bom dia, Cida. Bom dia. Para quem implementou os requisitos para a aposentadoria até a entrada em vigor da nova lei, da reforma, tem direito adquirido. Quem não conseguiu implementar os direitos à aposentadoria até 12 de novembro, aí entra na nova regra, na regra de transição, na regra geral. Aí vai ter que fazer uma análise caso a caso para ver em qual situação vai se encaixar. Mas direito adquirido só para quem já tem, os requisitos cumpridos antes da reforma. Então é isso, basicamente isso. Então, assim, quem não requereu aposentadoria, mas já tinha o tempo para se aposentar, pode requerer hoje, vai se aposentar com base na lei antiga, na lei anterior. Né? Tem algum prejuízo para a pessoa? Muita gente diz, terei prejuízo, o brasileiro terá prejuízo. No direito trabalhista, o que ele perde? Quais são as perdas que o trabalhador tem com a nova reforma? Com a reforma? Da Previdência, na área trabalhista? Não vejo perda E quanto à nenhuma. aposentadoria, tem alguma coisa que você, na tua experiência, vê como prejudicial? Agora ficou um pouco mais complicado, tem um tempo a mais para cumprir, né? Para quem não conseguiu, não adquiriu o direito à aposentadoria até a reforma, então tem um tempo a mais para cumprir, dependendo da situação, vai ter que esperar 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos para se aposentar. Então, complicou nesse ponto. Outro ponto é a forma de cálculo do salário, isso é o principal. Até então, até a lei anterior, fazia-se a média das contribuições, né, para aposentar por tempo de contribuição, vou falar no geral. E a pessoa, dependendo da idade e do tempo de contribuição, se fechasse um número X de pontos, pegava 100% dessa média. Agora não tem mais isso. Então, o cálculo vai ser 60% da média dos salários de contribuição, mais 2% do que exceder a 20 anos para o homem ou que exceder a 15 anos para a mulher. Então, se a pessoa tem 30 anos de contribuição, a mulher, por exemplo, e tem 56 anos de idade, até a reforma aposentaria com 100%. Agora já não vai pegar 100%, vai dar 90%, por exemplo. Perdeu pouco, mas em outras situações acaba perdendo bastante. Enes Mendes da Rocha. Leandro, na base, a Câmara Federal, ao apreciar essa proposta de emenda à Constituição, ela afastou a possibilidade de incluir, por exemplo, a questão dos servidores públicos, estaduais, municipais e tal. Deixou isso para o Congresso. O Congresso, pelo que se vê, na sua fala, na sua análise, ele está praticamente quase que fazendo uma transmissão desta incumbência para os estados. O que quer dizer o seguinte, que as assembleias estaduais é que vão cuidar exatamente da previdência dos estados. Mas é interessante notar o seguinte, que há inclusive uma ressalva nisso. Se as assembleias, ou alguma assembleia, não, digamos, topar esse desafio, ele será transferido, comenta-se, é apenas um comentário que eu ouvi disso, transfere essa incumbência para as câmaras municipais,
Quer dizer, vai ficar uma questão em que cada estado vai ter um tipo de previdência diferenciado. O Paraná vai ter um tipo de previdência diferenciado do estado de Santa Catarina, e Santa Catarina, por sua vez, pode fazer coisas diferentes do Paraná e do Rio Grande do Sul e de outros estados. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que o servidor, ele por si já tem, digamos assim, características diferentes do trabalhador da iniciativa privada? São regimes próprios de previdência. Então, mas eu acredito que assim, são muito parecidos. Hoje já tem, o município de Foz do Iguaçu tem um regime próprio de previdência. São Miguel do Iguaçu, por exemplo, não tem, é regime geral. Então, cabe ao ente optar por ter um regime próprio ou não. Basicamente, as regras são muito parecidas dos regimes próprios. Elas divergem pouquíssimo. Tem um norte ali que deve ser seguido. E isso vai ser feito. A gente tem que esperar aprovar, né? Que passou pelo Senado, agora volta para a Câmara, que é a PEC paralela que eles falam. Então, eu acredito que eles vão dar algumas diretrizes que devem ser seguidas, e o que muda é pouca coisa, é procedimental, vamos dizer assim, mas as regras vão ser muito parecidas. O senhor acredita que não haverá mudanças substanciais em relação a um estado ao outro ou de um município ao outro? Acredito que não. E uma dessas regras que foi aprovada ontem à noite no Senado, inclusive está no segundo turno, foi que vão dar 5 anos de transição, né, para que em 5 anos, antes a proposta era de 10 anos, né, no acordo vão passar para 5 anos para que agora estados e municípios também possam fazer o seu encaminhamento de reforma. Dante Quadro. Na Assembleia Legislativa do Paraná já começou a tramitar o projeto de reforma, né? Inclusive já tem aí os burbúrios, né, da classe de funcionários públicos estaduais. Para município, eu acho que o pior, o Estado ainda tem mais força para conseguir fazer uma reforma dessa. Eu acho que município vai ser ainda mais difícil, né? Se o prefeito e uma Câmara de Vereadores... Curitiba tá tendo uma briga boa ontem, eu vi no Aí você imagina um município menor, né? Quanto menor, mais difícil, né? Dar a cara a tapa, né? Vamos dizer assim. O prefeito fazer uma reforma com seus funcionários, que são muito seus amigos, são seus conhecidos. É uma comunidade muito menor para fazer esse tipo de reforma. Que a reforma da Previdência é necessária, mas que não beneficia ninguém, né? Porque a grande verdade é essa. É necessária? É necessária. Beneficia alguém? Não. Todo mundo vai ter que trabalhar mais, né? Pelo menos um pouco a mais, alguém vai trabalhar. Você pega o caso de Foz do Iguaçu, onde ou faz a reforma da Previdência no município, ou não vai ter grana, vai falir. Já está aí, né? Com déficit enorme, né? O prefeito tentando vender tudo que puder para cobrir um pouco desse déficit. Tá aí o Rio de Janeiro Tá aí o Rio de Janeiro. Tá aí o estado do Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro também. O estado do Rio de Janeiro ficou sem pagar aposentado. Sim. Né? E o Rio Grande do Sul está pagando parcelado. Então, ver a gravidade do negócio. Ô, Leandro, com toda essa reforma, como que está? Eu quero saber como que está a facilidade para dar entrada num processo de aposentadoria. Precisa ficar guardando a vida inteira o papelzinho do Olerite todo mês para poder chegar lá no final e comprovar tudo? Ou já tem tudo online? Como que está isso hoje? Tem tudo online, mas assim, por precaução, né, o ideal é guardar. Tem comprovação, né? Tem tudo online, mas não dá para confiar. Hoje em dia as informações do cadastro do INSS estão bem atualizadas e dificilmente tem erro, né? As atuais, mas você pega períodos mais antigos, tem uma deficiência, às vezes não consta algum período da carteira, às vezes não consta um salário de contribuição. O ideal é que guarde tudo para evitar, porque a gente não sabe o que vai acontecer para frente também, né? É tudo eletrônico, está tudo lá, mas e se tiver algum problema, né? Então, a regra de transição, ela tem um tempo mínimo que a pessoa já deve estar contribuindo, ou é independente? Se eu tiver um dia antes de ter sido da reforma, já estou na transição? Já está na transição. Já está na transição. Se você não implementar o requisito até a data da lei nova, se você não cumprir os requisitos para aposentadoria até aquela data, você não tem direito adquirido. Então, você entra na nova regra. E aí você vai se encaixar nas regras de transição. Vamos dar um exemplo. Assim, uma pessoa que tem 30 anos de idade contribui a 10. Quanto tempo ela vai ficar contribuindo? Vai se aposentar com quantos anos? Assim, teria que ver a 30 anos de idade, com 10 anos de contribuição, vai aposentar com praticamente 60 anos, se for mulher, ou se for homem, talvez um pouco mais. Homem 65, né? Assim, dá para a gente dar uma pincelada nas regras, no principal. Então, como é que era antes? Tinha aposentadoria por idade, urbana, né? 65 anos de idade para o homem, 60 anos de idade para a mulher, 15 anos de contribuição. Isso é o que era.
e tinha aposentadoria por tempo de contribuição, independente da idade. 30 anos para a mulher de contribuição e 35 para o homem. Ok. Com a reforma, qual a principal mudança? Acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Todo mundo vai aposentar por idade. 65 anos de idade para o homem, 62 anos de idade para a mulher. 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Regra geral, regra permanente. Para quem já está no sistema, para quem está próximo de se aposentar, tem as regras de transição. São 5 as principais. Por pontos, né? Então, somando, tem que ter o tempo mínimo de 35 anos o homem e a mulher, 30 anos de contribuição, e somando a idade e o tempo de contribuição, tem que dar 86 pontos para a mulher e 96 para o homem. Vai aumentando essa pontuação ano a ano, até chegar a 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher. Tá? Então, essa é uma regra de transição. Segunda, uma idade que aumenta gradativamente, idade mínima, e o tempo de contribuição. Mesma coisa, 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher. A idade mínima de 61 anos de idade para o homem, que aumenta todo ano, 6 meses, e para a mulher 56 e aumenta todo ano, 6 meses. Então, aí você vai ver se vai encaixar ali. A terceira, pedágio. O homem que tem 33 anos de contribuição hoje, né? Então não tem ainda os 35, não adquiriu o direito. Faltava 2 anos. A mulher tinha 28, faltavam 2 anos para fechar os 30. Vai ter que pagar um pedágio de 50% sobre o que faltava para completar os 35 ou 30 anos. Então, contribui os 35 ou 30, mais 50% do que faltava. Terceira regra. Tem a questão do cálculo, que eu não vou entrar porque é muita coisa. Se quiserem, a gente fala, mas vamos falar bastante. E pedágio 100%. Aí tem que ter uma idade mínima, né? O homem 60 anos, a mulher 57. E aí você tem que cumprir os 30 ou 35, mais 100% do que faltava para fechar 30 ou 35 na data que entrou em vigência a nova lei. Basicamente isso. E por idade, ficou a regra de transição 60 anos de idade para a mulher, aumenta 6 meses por ano a partir do ano que vem. E aí tem que ter 15 anos de contribuição, tanto a mulher quanto o homem. Né? Isso. Essas são só 5. Aí tem aposentadoria especial, aí tem pensão por morte, aí tem muita coisa, mas muita coisa mesmo que mudou. E muito detalhe, né, para a gente analisar. Mas quem começar a trabalhar a partir do decretada reforma, ele tem que ter, para ter 100% da aposentadoria, ele tem que trabalhar 40 anos, e no caso do homem, 40 anos e 65 de idade. Isso, para ter 100% do salário, 40 anos de contribuição e 65 de idade. Para a mulher, 35 e 62. É aí que eu acho que fica um ponto da reforma. Para você ter 100% da aposentadoria, você tem que ter 40 anos de trabalho e 65 de idade. Estou falando no caso do homem. Agora, e aí que está, quem que vai conseguir chegar a ter 100% de aposentadoria? Quem que consegue ter 40 anos ininterruptos de trabalho? Porque se você ficar 1 ano sem a carteira, vai aumentar mais 1 no final, e daí não 65, é 66. E se ficar 2, é 67. Entendeu a grande polêmica da situação? Daqui a pouco, pouquíssimas pessoas no Brasil vão ter 100% da aposentadoria. E tem mais um detalhe, porque agora eles não aceitam mais... Está na norma que não vai ser aceito tempo fictício. Por exemplo, você fica afastado por auxílio-doença, esse tempo contava para aposentadoria. Aí agora para frente, pelo que está lá, cabe interpretação, mas assim, a princípio não vai contar. Então, nessa situação, de repente, a pessoa fica um período afastada por doença, mais um período desempregado, enfim, vai ser muito difícil. Então, fechar contava, é isso? Assim, era pacífico que contava. Agora a gente tem que esperar, porque a gente estava conversando antes, né? Então, a Constituição tem uma norma, mas tem muita coisa ali que cabe interpretação. O INSS vai mudar as instruções normativas, vai vir as leis infraconstitucionais com a interpretação daquilo que o INSS entende que deve ser aplicado. E aí vai surgir discussão também judicial para isso. Outra questão, né, que a gente vê também, Leandro, até é tipo assim, a categoria X, eu consegui me aposentar com um salário bom, vamos chamar assim, né? O Dante já não foi tão bem assim no cálculo da aposentadoria, o cálculo dele não foi a contento, ele está descontente por tantos anos trabalhado. Como é que esse cálculo aí por categoria? Houve uma pessoa dizendo ontem, olha, o pessoal do Exército está tranquilo nas suas aposentadorias porque não mexe muito. Como é que esse diferencial, esse cálculo é por categoria? Porque, claro, que cada trabalhador quer se aposentar com um salário, com uma aposentadoria boa. Como é que é feito isso? Eles têm um regime próprio. Então, é outra regra para a aposentadoria. Militar, no caso, né? Isso, militar. Ou então, assim, Estado, município, é um regime próprio. Tem regras distintas do regime geral. No regime geral, para nós, não tem categoria.
É feito em cima das suas contribuições. Não interessa se você é médico ou mecânico, não interessa se você... Interessa quanto ao valor da contribuição. Então, é feita uma média das contribuições e aí vai calcular o seu salário em cima disso. Tem um mínimo e um teto. Tem um mínimo e um teto. Alguém vai poder, independente da regra, receber menos do que um salário mínimo? Não. Não, mesmo que não chegue naqueles 40 anos, 65 de idade, fique bem abaixo. O salário mínimo é garantido. O salário mínimo é garantido. Dentro ainda desse regime geral, tem pequenas exceções quanto à faixa etária, né? Como o trabalhador rural, policial, professores, tem uma pequena diferenciação nisso. Tem. Professores, a regra geral ficou a idade, 60 anos de idade para o homem, 57 para a mulher, e o tempo de contribuição em magistério, 25 anos para os dois. Tem regra de transição também, que diminui para eles, para quem está próximo. O cálculo do salário vai ficar igual para todo mundo, não mudou. Policiais, normalmente, é regime próprio. Então, 55 anos de idade, isso, me parece. Mas aí cai no regime casos, próprio, né? Então, vai depender. Teve a alteração, no caso, foi no âmbito da União, né? Policial Federal, Rodoviário Federal. Agora, policial militar, civil, vai depender dos estados. Né? A Salete, do Jardim IP, está perguntando aqui, no caso dela, diz que ela tem 15 anos de contribuição e tem 55 anos de idade. Quantos anos ainda vou ter que contribuir, pergunta ela. O tempo de contribuição para aposentadoria por idade, ela já tem. Ela vai aposentar por idade aos 62. Né? Aí agora, assim, se compensa pagar num valor mais alto ou menor, continuar contribuindo é bom que continue, porque mantém a condição de segurado, se vier ficar incapaz, alguma situação assim. Mas aí tem que ver, analisar o valor, né? Não sei sobre quanto ela está pagando, enfim. Mas o ter 15 anos de contribuição já garante o direito, requisito, né? da carência para aposentadoria por idade, mesmo na regra de transição, ela já cumpriu, que é 15 anos para a mulher. O Paulo Ferreira, que é lá da Vila C, está dizendo o seguinte: o vigilante que completou 25 anos de carteira assinada, então 25 anos de contribuição, ele já tem direito de se aposentar? No âmbito administrativo vai ser indeferido. Ele disse que ouviu isso de um senador. Não, assim... Aí já começa a ter um pouco mais de desconfiança, né, Paulo? Pois é, a aposentadoria, na regra antiga, judicialmente falando, ele conseguiria aposentar como aposentadoria especial. Na nova regra, aí tem alguns outros requisitos, uma idade mínima, um tempo de contribuição, enfim, aí vai ter que ver, tem pontos para cumprir, tem uma regra diferenciada, também tem uma regra de transição. Na anterior, sim, judicialmente falando, né? Porque no âmbito administrativo não reconhece como especial todo o período vigilante. O Paulo Bart está dizendo o seguinte: ele tem 47 anos e 28 anos de contribuição. E a pergunta dele é: falta quanto? Eu tenho que ser um computador para fazer tudo isso. 47 anos de idade e 28 anos de contribuição. Assim, não tem como eu cravar aqui, porque eu falei, são 5 regras, e a gente tem que ver qual ele se encaixa. Mas vamos lá, 47 de idade, com 28, para 35 faltam 7, vai estar com 54, eu acredito que próximo 60 anos. Então falta pouco, viu, Paulo? Né? Está com 47, daqui para os 60 falta pouca coisa. A dona Ivone, Morumbi 2, ela disse que ela tem o auxílio doença. Daí, quanto tempo demora para se aposentar? Ela quer saber se conta para a aposentadoria esse período, então, do auxílio-doença. É aquilo que a gente acabou de falar. Na regra anterior contava, para frente a gente não sabe como vai ficar essa interpretação do tempo fictício aí. Mas hoje, quem está afastado por auxílio-doença recolhe INSS para contar? Não. Mas então não conta? Conta como tempo. Conta como tempo. Mas no final o INSS vai contar esse tempo? Não. Hoje que a gente está falando dá uma confusão, né? Na regra antiga, até 2 semanas atrás, sim, contava como tempo. Né? Desde aquele intercalado de contribuições, eu estou trabalhando, sou empregado, fiquei afastado, né? Vai contar o tempo normal. Agora, na regra nova, a Constituição fala que não vai ser aceito tempo fictício. O que é o tempo fictício? A gente não tem essa interpretação, não tem na lei isso. Eles vão editar as normas e vai dar essa interpretação. E aí é o que eu falei, vai ter discussão sobre isso, com certeza. No caso dela, contava. Agora, para frente, a gente não pode falar. Afastado pode estar recolhendo da mesma maneira, né? Se ele é empregado, não vai recolher, né? E se ele for contribuinte individual e voltar a contribuir, dá a entender que ele voltou ao trabalho. E aí cessaria o benefício. Então, não contaria.
O Claudir está dizendo aqui, ainda quanto àquela questão anterior que comentávamos da situação de alguns municípios, Foz entre eles, no estado, de terem usado o dinheiro da Previdência e hoje tem um buraco. Ele diz que o que aconteceu na maioria foi que a Previdência dos servidores foi usurpada, né, dos valores. Estava nos fundos próprios dos servidores e aí acabou sendo usado para outras funções e aí deu esse buraco. E agora ele diz assim, agora todos vamos pagar pelos roubos políticos que fizeram. Claudir, está com toda a razão. Vamos fazer o seguinte, deixar o doutor Leandro tomar um gole d'água para dar uma lubrificada na garganta, ele que é especialista na questão aí de aposentadoria, mas antes disso a preferência ainda vai ser lá para o Jardim Dom Pedro I, já que está no telefone esperando, vai participar conosco, vai fazer a sua pergunta e o doutor Leandro ainda responde. Quem está no telefone conosco? Eu sou a dona Séries. Bom dia, dona Séries. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. É assim, o meu esposo, ele era agricultor, depois ele deixou de ser agricultor, foi caminhoneiro, foi autônomo. Aí ele conseguiu se aposentar com 30 anos, 9 meses e 7 dias. A aposentadoria dele foi aprovada. Ele começou a receber. Em 2013, ele teve um câncer de estômago. Durante o tratamento do câncer, ele foi até o banco para receber a aposentadoria e lá constava como a aposentadoria dele estava bloqueada. E bloqueada está até hoje. Eu queria que ele me desse assim uma orientação. Perfeito. Assim, tem que ver qual o motivo do bloqueio, né? Por que está bloqueado. Então, teria que procurar o INSS, pegar a cópia desse processo e se informar para ver o que aconteceu. Normalmente, se eles bloqueiam, se tem alguma irregularidade, vai abrir prazo para defesa, para justificar. Então, é um caso bem específico, só analisando mesmo o processo para poder informar o que está acontecendo, né? Mas é estranho, né? Pode ser um erro na concessão, ou pode ser, talvez, prova de vida, talvez, ou pode ser, enfim, N situações, mas tem que olhar o processo. Mas provavelmente erro na concessão, às vezes no cálculo. O INSS concede o benefício e eles fazem uma verificação posterior, por amostragem, acredito, né? Que não é impossível olhar todos. Mas aí acontece de conceder errado, assim como indeferem equivocadamente, também concedem, às vezes, de forma equivocada. Então, tem que analisar o processo para ver o que aconteceu e tentar para resolver, né? Tá, mas então a tua orientação para a dona Séries lá, ela vai até o INSS e faz o que lá? Pede o quê? A cópia vai no INSS, informa que está bloqueado e eles vão informar o motivo. E aí providencia a cópia do processo. Se não souber como agir, procurar algum profissional, né, que possa auxiliá-lo. Tá explicado aí, dona Séries? Tá explicado. Quando aconteceu isso com o meu esposo, eu fui até o INSS e lá eles me disseram que estava em revisão a aposentadoria do meu esposo, estava em revisão e essa revisão está até hoje. Ok, quem sabe faz isso então, vai lá e pede uma cópia desse processo todo e aí, eventualmente, alguém que possa lhe ajudar depois a encaminhar tecnicamente esse problema, porque afinal de contas não dá para ficar sem receber, né, dona Séries? E meu esposo está há mais de 5 anos já. Que barbaridade. Valeu, obrigado pela participação. Tá tudo bem aí no Jardim Dom Pedro I? Sim, graças a Deus, está tudo bem. Então tá bom. Grande abraço, dona Séries. Obrigado pelo carinho da audiência. Logo depois do intervalo, tá assim, ó. Tem uma pilha de gente aqui perguntando coisas para o doutor Leandro Halber, que é especialista na ancoragem, né? Na âncora de buscar informações na área da Previdência. Já voltamos. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo.
12h08. Quer voltar a ter um sorriso completo e feliz? Aqui na Oral Unique, nós cuidamos da sua autoestima e devolvemos o seu prazer de sorrir. Faça implantes, lentes, clareamento ou qualquer outro tipo de tratamento com atendimento próximo humanizado numa clínica premium. Agende já o seu horário no 3031-4444 ou WhatsApp para 984314444. Não esqueça, ninguém faz melhor que a Oral Unique. Doutora Larissa Chedid, CROPR 16928. Atenção, Foz do Iguaçu e região. Ciudad Leste e região. O Destro Macro Atacado é distribuidor de tubos e conexões, telhas e forros PVC, multilite, direto e mais barato. Confira as ofertas. Piso esmaltado Viva, 43 por 43, 10,50 ao metro quadrado. Telha Firocimento, 2,44 por 1,10, 4 milímetros, 10,90. Telha Fibrocimento, 3,66 por 1,10, 6 milímetros, 59,90. Argamassa Votomassa Porcelanato Interno, 14,90. Embalagem com 20 quilos. Tubo esgoto 100 milímetros, 29,90. Aceitamos os cartões Visa, Master e Elo. Destro, Rua José do Patrocínio, esquina com Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Destro Macro Atacado, distribuindo confiança. Você quer uma empresa que dá total segurança à sua empresa na área contábil? Pois bem, em Foz do Iguaçu, a Ocil Contabilidade está há mais de 37 anos com uma equipe de profissionais que lhe dá segurança e confiança na área fiscal. Pensou em abrir uma empresa? Fale com a Ocil Contabilidade. Quer prestação de serviço com segurança? Fale com a Ocil Contabilidade. Imposto de renda com conhecimento? Ocil Contabilidade. Enfim, contabilidade em geral tem que estar nas mãos de quem entende. Ocil Contabilidade. Avenida Jorge Schimmelfeng, 600, Edifício Center Foz. Fone 3027-1112. Ocil, contabilidade com seriedade. 12h10. A mão amiga da sua família. Serviços de assistência familiar. Ser a mão amiga da sua família é nossa missão. E pensando nisso, a SAF agora conta com clínica própria, a CliniSAF. Consultas com clínico geral, ortopedista, ginecologista, cardiologista, nutricionista, urologista e ortopedista. Ligue e agende sua consulta através do telefone 3028-9555 ou 0800-601-0035. Mais informações, acesse nosso site planosaf.com.br. Plano SAF, um plano que cuida da sua família. Quem compara, compra aqui. Quem compara, compra no Itaú. As melhores ofertas estão na quarta Maluca Ítalo. Aproveite! Batata Mona Lisa por apenas R$ 1,79 o quilo. Tomate longa vida e cebola quilo R$ 1,98. Melão amarelo ou manga tome quilo por somente R$ 1,99. Ovos vermelhos dúzia R$ 2,79. Bisteca suína sem pele congelada quilo R$ 8,49. Quem compara, compra no Itaú. Foz do Iguaçu e região contam agora com uma equipe de plantão pediátrico para atendimento às crianças com urgência no Hospital Cataratas. O atendimento deste plantão será das 19 às 23 horas. São 5 pediatras se revezando no atendimento às nossas crianças. O Hospital Cataratas fica na Rua Santos Dumont, 714, bem no centro de Foz do Iguaçu. Fone 3523-5200. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. É o Contraponto da Cultura para você aqui pelo AM 820 e por todas as plataformas digitais por onde você acompanha a nossa programação. Nesta quarta-feira e logo mais à noite, a partir das 20 horas, tem a reprise, tem o repeteco do programa para você aqui na Cultura. Conosco aqui o doutor Leandro Halber falando sobre as questões da Previdência. E eu lembro você, antes de colocar a sua pergunta no ar, você que mandou o recado pelo WhatsApp da Cultura ou está aí no telefone 3026-8020, eu lembro que a panificadora Venturini é certeza de lucro certo com seus produtos nas gôndolas de supermercados, bares, lanchonetes ou restaurantes em toda a região.
Panificadora Venturini não cobra taxa de entrega dos seus produtos. Ligue, confira no 35242772 ou faça uma visita. A Panificadora Venturini, que fica ali na Avenida Andradina, 1587, no Jardim Curitibano. No contraponto da cultura, já disse, repito, Dr. Leandro Halber, e as perguntas chegando aqui por parte dos ouvintes. A Salete, que agora há pouco fez o questionamento de que ela tinha 15 anos de contribuição e 55 anos de idade, e perguntou quanto ainda faltava para contribuir, ela disse que não entendeu muito bem. Igual eu me aposento quando eu tiver 62 anos de idade, é a pergunta dela? Sim, ela vai aposentar aos 62 anos de idade. Tá aí, então, Salete, aos 62, aposentadoria garantida com essa reforma colocada. O Adélio Wilkeman pergunta, eu tenho 60 anos, tenho 20 anos de contribuição, eu pago R$110 por mês. Como que fica a minha situação? Outra coisa, quem não contribui vai se aposentar ou não? Não. Bom, a situação do Adélio... Adélio? É. Ele tem 60 anos de idade, 20 de contribuição, paga 110 por mês. Ele paga sobre o salário mínimo, ele vai aposentar aos 65 anos por idade, porque ele já cumpriu a carência, que é no mínimo 15 anos. Enfim, a aposentadoria vai ser salário mínimo, muito provavelmente, porque ele já vem pagando sobre esse valor. A questão de quem não contribui não tem direito à aposentadoria. A aposentadoria exige a contribuição. O que existe é um auxílio à pessoa idosa, pago para o homem e para a mulher a partir de 65 anos de idade, que viva numa condição de miserabilidade, ou numa condição precária, vamos pôr assim. O INSS tem um requisito objetivo, que a renda per capita familiar não pode passar de 1/4 do salário mínimo, ou seja, para cada 4 pessoas que moram na casa, somando a renda dos 4, não pode passar de um salário mínimo. Se encaixar nesses requisitos, aí vai ter direito a esse auxílio ao idoso, que é a partir de 65 anos. Isso a reforma não alterou em nada. A Marlene, ela coloca assim, vamos supor que, diz ela, tenha 27 anos completos de contribuição e tenha 60 anos de idade, salário de mais ou menos R$ 1.800. Quantos anos ainda terei que trabalhar? E qual seria mais ou menos o valor da minha aposentadoria? 27 anos de contribuição e 60 anos de idade hoje. Ela completa, depende da data do aniversário dela, mas provavelmente ela vai aposentar, ano que vem, talvez ela já consiga aposentar. O cálculo do salário vai depender da média das contribuições dela, não o último salário. Então vai ser feita uma média das contribuições a partir de julho de 94, até quando ela requerer o benefício. Dessa média, ela vai pegar 60%, mais 2% por ano de contribuição, além dos 15%. Então vai dar uns 80%, quase 90%, vamos pôr, para arredondar para cima. Tá aí, então, a explicação. Ok, já eu coloco mais questões aqui de ouvintes. Por enquanto, vamos abrir espaço para mais perguntas aqui da bancada do Contraponto. Enes Mendes da Rocha, qual é outra curiosidade, dúvida ou orientação que você gostaria do Dr. Leandro Halber em torno da questão Previdência, aposentadoria? Doutor Leandro, o senhor que é um experto exatamente nesta área, né? Como é que o senhor vê, por exemplo, nós estamos aqui vendo pessoas que estão preocupadas exatamente em saber quanto vai receber de aposentadoria e ela não levou em consideração que paga exatamente sobre um salário mínimo. É evidente que a aposentadoria não vai ser muito diferenciada do salário mínimo. Mas eu fico pensando, nós temos uma casta nesse país, né? Eu li, tornei a ver e ler exatamente uma aposentadoria de um cidadão brasileiro nordestino, sabe? Evidente, com uma formação superior, tal, um desembargador, tal, com alto salário, mas ele foi aposentado com além daquele nível que é acima de R$38 mil. Ele conseguiu ali fazer um enxerto de certos privilégios que ele tinha ao redor dele, como auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio disso, daquilo outro. Eu sei que a aposentadoria foi acima de R$50 mil,
Pessoas como ele, esse Brasil está cheio. Muitas vezes, uma porcentagem mínima deste nível de servidor e de aposentado, né, que não chega, digamos, 10%, ganha mais do que os 90%. Eu pergunto ao senhor, esta desigualdade, né, o Congresso tentou equiparar exatamente a aposentadoria do parlamentar à aposentadoria da Previdência e acabou. Teto máximo de 5 mil, não chega a 6 mil reais. Como é que o senhor acha que nós vamos corrigir essa injustiça? Eu acredito que não. Até porque, por mais que mude as reformas, é um regime próprio, é diferenciado. Eu não tenho muito conhecimento das regras desse regime específico, enfim. Mas eu acredito que não vá corrigir, porque no regime geral, com a forma que foi colocado, 60% da média do salário de contribuição, 2% além de 20 anos, quer dizer, a pessoa tem que ter muito tempo de contribuição, a grande maioria não tem esse tempo, vai reduzir muito o valor do salário das aposentadorias. Então, se você for comparar com o funcionário público, sempre vai ter essa diferença enorme de um para o outro, porque diminuiu no regime geral também. Então, eu acredito que com a reforma não houve essa... trouxe um pouco para baixo o funcionalismo público na questão do salário da aposentadoria, mas ainda vai ter uma diferença gigante entre regime geral e regime próprio, né? O doutor Leandro, ainda naquela questão de antes e da Marlene, que tem 27 anos de contribuição e 60 anos de idade, ela manda aqui a data de nascimento dela, 21 de abril, para poder facilitar a questão de quando é que ela poderia se aposentar. Então, ano que vem, a idade mínima vai ser 60 anos e meio para a mulher. Então, ela vai completar, já completa 61 ano que vem. Completa 61 em abril do ano que vem. Ela já vai poder dar entrada a partir de 1º de janeiro. Tá aí, viu, Marlene? Então, tá pertinho para você poder dar entrada. Aliás, ela já tem 60 anos, né? Tem 60 já completos. Não, ela já pode dar entrada na aposentadoria. Então... Ela já perdeu tempo, já. Marlene, olha aí, acho que o almoço vai ser aí mais feliz aí com essa notícia. Na linha conosco, lá da Prainha, o Natal. Bem-vindo, bom dia, Natal. Bom dia, tudo bem, né? Tudo joinha. E você, como é que tá aí? Tudo bem, graças a Deus. Que legal. Minha pergunta para o doutor é o seguinte, é verdade que antes do plano real não conta fazer... Houve um pouco de picote na ligação, teve dificuldade, mas me parece que a pergunta é quanto à questão da média nas contribuições, e talvez eu tenha emendo aqui, não sei se já temos um contato melhor com o Natal. Está me ouvindo bem aí, Natal? Conta média? Antes do plano real não conta média? Antes do plano real? Antes do plano real. Entendi. Entendeu? Ok. Obrigado, Natal, pela ligação. Vai a resposta aí pelo ar, então, pelo Dr. Leandro Halber. Existe uma tese, algumas ações discutindo para incluir essas contribuições anteriores ao plano real no cálculo. Isso está suspenso pelo STJ, então está aguardando julgamento. Existe uma tese judicial de discussão disso. Mas, assim, com a nova lei, não vai ser possível. Vai só a partir de julho de 94 para frente. Isso agora já está na Constituição, então é de julho de 94 em diante, ou seja, plano real para frente. Mas, para quem já é aposentado, né, para quem aposentou com base na lei anterior, existe uma tese judicial que dá para discutir isso, mas nada certo, né? Está em discussão ainda. O Leucer, é isso? Leucer Coelho, Morumbi 3. Ele diz que ele tem 59 anos e 27 anos de contribuição. Quando é que eu posso procurar para me aposentar? Vocês vão me quebrar hoje aqui, porque a cabeça dando um nó, porque é muita... Mas agora há pouquinho, lá para Marlene, ela tinha 60 eu e 27. acabei falando para ela que ano que vem um ano já mais. tinha direito adquirido, nem me tive na lei anterior, já estou pensando na nova. Ou seja, cada caso a gente vai ter que sempre analisar com muito cuidado. Mas, assim, 59 e quanto de contribuição? 27. 27 de contribuição. Vamos ver. No meu rascunho aqui, ele vai ter que fechar 35, vai aposentar por idade 65. Com 65, então, viu, Leucer Coelho? No telefone conosco, aliás, de vez em quando que ela participa, ela até conta o que está fazendo de almoço lá no Jardim América. É a Nilza. Dona Nilza, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Eu gostaria de falar uma coisa, não é pergunta, não é nada. Eu gostaria de fazer uma coisa.
Eu estava analisando um negócio. Em todas as partes, o pobre é sempre o mais prejudicado em tudo. Tem gente de altas classes que ganha uma fortuna enorme e os pobres que pagam as contas mais certas, e eles são sempre empurrados mais para trás. E eu gostaria de saber como é que a gente um dia pode arrumar isso aí. Acho, viu, doutor Leandro, que é pergunta de $1 milhão essa, né? É difícil, né? Só pode. Porque aqueles, os lalau, aqueles têm vez, e os pobres que pagam tudo em dia, e quando chega a hora, é tudo negado. Então, os pobres têm que fazer um negócio, têm que fazer um protesto. Se eles conseguir chegar lá no Congresso, fazer mas ir de pé quente e resolver isso aí, porque os pobres também são gente. É verdade, Nilza. Muito obrigado pela sua participação e também, eu diria aí, sendo porta-voz, um desabafo de muitas pessoas pela cidade. Um grande abraço. O fã-clube seu também não está tão pequeno aqui não, viu, doutor Leandro? Um deles é o PH, o Paulo Henrique. Ele disse que, ele colocou assim, vocês estão muito bem assessorados pelo meu colega, doutor Leandro Halber, profissional correto e com grande conhecimento na área que milita. Grande abraço aos meus componentes da bancada e também ao amigo. O PH está te ouvindo lá. Um abraço, Paulo. Ele assim, está devendo algum churrasco para você, alguma coisa? Acho que sim, eu vou cobrar, pode pagar. Então tá. Grande abraço ao PH, sempre acompanhando a programação. Outro ouvinte aqui, pegar aqui o nome dele, a Edna, diz assim, gostaria de saber, eu tenho 15 anos de contribuição de um salário mínimo. Se eu aumentar para 2 salários mínimos, vou poder receber 2 salários mínimos quando me aposentar? Não. Vai ser feito aquele cálculo que eu já expliquei, a média. Assim, eu quero só deixar registrado, porque as pessoas estão perguntando, eu estou fazendo conta de cabeça aqui. Sim. Então, por isso que está... Não é que não é exato. Né? Não tenho como, né? A gente, quando chega um cliente no escritório, então você analisa todos os detalhes, o tempo exato e, preferencialmente, você coloca no computador para não ter erro, né? E você dá uma olhadinha ali. Agora, aqui eu tô meio... Tá meio complicado responder assim, mas vamos lá, vamos indo. No caso dela, não vai dar 2 salários, porque vai ser feita a média, né? Mesmo que a média desse 2 salários, só se ela tivesse, então, considerando que ela aposente na regra nova, só se ela tiver 35 anos de contribuição sobre 2 salários. Né? Assim, se ela está pagando sobre um salário mínimo, passar a pagar por 2, naturalmente vai aumentar um pouquinho a média. Aumenta a média, mas aí na hora de fazer o cálculo tem a mordida, que vai diminuir o salário. Não tem jeito. A Maria José, lá da Vila C, no telefone 3026-8020, também querendo fazer uma pergunta, uma colocação. Bem-vinda. Bom dia, Maria. Bom dia para vocês e todos os ouvintes. Deixa eu perguntar uma coisa. É uma pessoa que vai se aposentar, que ela trabalha pelo EPS e trabalha para a prefeitura. E ela tem uma aposentadoria do marido. Ela continua a receber? Como que fica? Conseguiu captar a pergunta, doutor Leandro? Ela recebe uma pensão por morte, é isso? E aí agora ela quer aposentar pelo regime geral, pelo INSS? Eu não sei se... isso, Maria José? Mesmo. Ok, isso mesmo. Com a nova regra, depende vai manter o salário, né, 100% do maior salário, da pensão, no caso, ou da aposentadoria, você vai manter 100% desse salário, e o outro benefício você pode receber também, mas vai pegar uma porcentagem desse benefício, aí depende do valor que vai ser. Até um salário mínimo recebe integral, acima de um salário mínimo 60%, e vai diminuindo gradativamente. Então, dá para acumular, mas não vai ser necessariamente integral o outro benefício, né? Aí tem que calcular para poder ver certinho qual que vai ser melhor. Tá entendido aí, Maria José? Sim, obrigada. Valeu, nós que agradecemos o seu contato, obrigado, tenha um bom restante de dia. Outra questão de ouvinte sendo colocada aqui pelo José Rodrigues da Silva. As ações de correções da aposentadoria foram alteradas ou podem entrar com a reclamação ainda? Exemplo, tempo trabalhado na lavoura ou correção do teto? Pode entrar ainda, não, isso não alterou.
Ainda está com isso... Porque isso é revisão, ele está falando para quem já está aposentado, então essas condições dá para discutir, porque é com base na lei anterior, né? Não houve alteração nenhuma. Com essa nova situação colocada agora, nessa alteração feita da Previdência, em relação ao que vai ser descontado da folha de pagamento, está fatiado agora o salário, a cada, até tanto valor, cobra tanto por cento, depois mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho? Isso, eu não me ative nessa parte, tá? Não tenho conhecimento, assim, para poder te falar exato, mas por cima, eu acredito que diminuiu a alíquota, né, de arrecadação. E está dessa forma que você passou. Está fatiado, né? Então tá legal. Dante Quadra, mais alguma pergunta, mais alguma colocação para esclarecimento por parte do Dr. Leandro Halber? Políticos entraram na reforma? Deputado se aposenta, senador. O Enes tem uma implicância muito grande com o coitado do Sarney, que ele tem 4 aposentadorias. Só 4? Só. E o Enes, não sei por que motivo, acha ruim. Que é uma de presidente, uma de senador, uma de qual que as outras? Uma de previdência, de governador e outra provavelmente a previdência. Né? Então, ele tem 4 que ele acumula. Tem como acumular aposentadorias? Como que é o caso? Porque tem pessoas que, por exemplo, ganham uma pensão do marido falecido, né? A mulher continua recebendo, ela tem direito aí a mais uma aposentadoria da Previdência? Sim. Vai continuar? Pode, sim. Que casos a pessoa pode ter mais de uma aposentadoria? Não é mais de uma aposentadoria. Aposentadoria é uma só. Você pode acumular benefícios, né? Então, por exemplo, recebe a pensão por morte do marido. O marido faleceu, ela recebe a pensão por morte. Até agora, poderia receber a aposentadoria integral dela e integralidade da pensão, né? Agora mudou, aquilo que eu falei anteriormente para o ouvinte que ligou. É uma porcentagem do menor salário que você vai pegar. Você vai receber 100% do melhor benefício, né, que vai ser calculado os dois, e uma porcentagem do outro. Aí essa porcentagem é escalonada. Até um salário mínimo recebe o salário mínimo, depois 60% entre 1 e 2, 40% entre 2 e 3, e assim vai. Você vai receber uma parte do menor benefício, não ele integral. A Maria, lá do Morumbi 2, também tem uma questão, também quer fazer uma pergunta para o doutor Leandro. Bem-vinda, bom dia, Maria. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti. Eu trabalhei de 31 anos de firma e me aposentei com salário mínimo. É real? Teria que ver o cálculo para ver se está correto, mas sim, porque não é o tempo que determina o valor do salário, e sim o valor das contribuições, né? Não só o tempo, mas o valor da média das contribuições. Dependendo da época que você aposentou, poderia ter o fator previdenciário, a média poderia ser um pouco mais alta, mas acabou tendo essa redução. É possível. É normal, isso, na verdade não é nem possível, é frequente. Está satisfeita, Maria, com a resposta? Estou satisfeita, obrigada. Valeu, um bom resto de dia para você e para todos os seus. O Nadir ainda quer saber se a questão do tempo de roça, ou seja, o tempo de trabalho rural, ainda soma com o tempo de carteira assinada no outro trabalho. Acredito que vai continuar somando, né? Tem a questão do tempo fictício, mas assim, como o exercício de atividade rural ocorreu lá atrás, pode ser que ocorra alguma discussão, mas eu acredito que sim, que vai continuar somando. O trabalhador rural entrou na mesma regra, não tem diferença? Não mudou para o trabalhador rural. Não mudou. Para quem está na agricultura até hoje, né? A questão do e quem contribui. Mas quem começar a contribuir após a reforma como trabalhador rural, mudou? Daí vai aposentar os 60... Não mudou. 60 anos o homem, 55 a mulher e comprovar os 15 anos da atividade, né? Lá do Jardim Central, mais um contato, mais uma pergunta, mais uma questão para o doutor Leandro. Quem está no telefone conosco é o Genival Silva. Bom dia, bem-vindo, Genival. Bom dia a todos aí da mesa. A pergunta é a seguinte: quem está no auxílio doença aí, estava trabalhando com a empresa MEI, pode continuar a empresa ou como que funciona daí? Você está no auxílio doença ainda, né? Tem MEI. E tem o MEI normal, continua recebendo benefício, não mudou nada com relação a isso. Mas e a empresa? Aí você tem que ver com a parte contábil, com o contador, mas pode manter, as contribuições aqui não vão ser devidas, né? Como que acontece? Pode repetir? A empresa pode ficar fazendo movimentações, trabalhando normal? Acredito que sim. Aí é questão mais contábil, né? Eu não vou entrar no mérito da MEI, porque é questão mais contábil. Mas desde que você não exerça atividade, você esteja afastado, né? Me parece que essa é a questão. Eu acho que é isso, né, Genival? Sim, é
A questão é essa, se a empresa pode, por exemplo, uma pessoa lá vai trabalhando e a outra está no... Não está na empresa, pois mas se você voltar ao exercício de atividade, se você recolher o INSS, subentende que você retornou ao trabalho. Então tem tudo isso. Eu acredito que, assim, é o que eu falei, eu não desconheço a parte tributária, a questão da MEI. Mas, assim, por cima eu vou te falar, pare, né? Não movimente, para você evitar problema. Converse com o contador. É verdade. Abraço, Genival. Obrigado, viu, Nélio e Dante. Obrigado aí, doutor. Valeu, um grande abraço a você. Pergunta de outro ouvinte aqui, da Cláudia. Cláudia, acho que é Cláudia. Boa tarde, gostaria de uma informação. Eu tenho 60 anos, contribuí até agora só 8 anos. Eu vou poder me aposentar com 65? Fechando os 15 anos de contribuição, sim. Se tiver... Ou seja, nesse caso, ela tem 60 anos de idade, tem só 8 contribuídos, vai precisar mais do que 65 de idade, faltam né? 7, né? Então, é a conta de cabeça. Ela vai precisar vai ter que ter um pouquinho mais, né? E diz que trabalhou na lavoura, ficou encostado durante 4 anos nessa conta. Ok, teria que dar uma olhada um pouquinho mais em detalhe lá com algum profissional dessa área. Tentar aí despachar mais alguns ouvintes. Tenho 56 anos, 32 de contribuição ao Írio, 56 de idade, 32 de contribuição. A pergunta dele é simples. Como fico? 61 anos de idade. Com 61? Na regra de transição. Então, com 61, há essa possibilidade. Continuando contribuindo, né? Mantendo a contribuição. Tá certo. Outra pergunta aqui, quem vem do telefone final 2569, diz, meu pai é aposentado por tempo de contribuição. Continua contribuindo há 17 anos. É possível aposentar por idade? Não. Não tem direito a 2 aposentadorias, é uma só. Então, essa contribuição é devida porque é um tributo. Se ele está trabalhando registrado, vai ser descontada a contribuição. Mas não vai ter nenhum benefício. Doutor Leandro Halber, com certeza ainda muita gente com dúvida, com pergunta, e por isso fica aí quase que a convocação para que em outro momento possa vir e trazer mais esclarecimentos, mas por enquanto, muito obrigado pela sua presença e com certeza de uma utilidade pública grande as explicações para os nossos ouvintes. Eu agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Só volto a frisar, né, porque eu estou fazendo esses cálculos todos de cabeça aqui, então é um pouco complicado, mas enfim, o ideal é que antes de... O pessoal pergunta, quando eu vou aposentar? Tem que procurar alguém, tem que checar, ou vai no INSS, enfim, tem que averiguar o caso específico, os detalhes, para poder ter um parecer exato, né? Aqui é bem por cima, né? Para depois senão fica aquela coisa, passou a informação errada, enfim. Mas é isso. Eu agradeço o convite, agradeço a todos e estou à disposição. Com certeza foi de muita utilidade. Contraponto da Cultura para o bloco final volta logo depois do intervalo. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto.